Gente, boa noite, estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Muito bem. Estou vendo aqui uns legalzinhos que as pessoas estão ouvindo. Bom, já somos 44 pessoas. O curso é grande. Hoje a gente tem duas convidadas especiais, a Cléia e a Temis, que já estão aqui conosco. Só para vocês saberem, Cléia e Temis, o pessoal vai chegando, mas a turma é bem grande, né, desse nosso curso, mas a gente sempre preza por começar no horário, até também para terminar no horário, né, porque 9 da noite já é tarde para todo mundo, inclusive para vocês duas, então a gente sempre preza por respeitar a hora. Então, vamos começando e as pessoas vão chegando e a Sara e a Bárbara, na equipe da Escola da Cidadania do Polis, vão habilitando as pessoas aqui a entrarem na sala. Bom, gente, então, uma saudação, né? O Rodrigo está retornando das férias, né? Nosso coordenador de formação do Polis. Ele está aterrissando, já está chegando, então ele vai retomar com vocês as mediações das aulas nas próximas semanas. Vocês tiveram o prazer, né, de seguir com a Sara na mediação e hoje eu vou fazer esse papel de anfitrião, vou fazer as honras da casa para receber as nossas convidadas e também para mediar o nosso diálogo de hoje. Já antecipo, porque eu sei que no final da aula as pessoas vão também saindo um pouquinho antes, que hoje nós temos um novo desafio para vocês, tá? Então, vou antecipar aqui agora no começo da aula e repito as instruções no final da exposição das nossas convidadas também. O primeiro desafio do nosso curso foi vocês elegerem um caso concreto, ou que vocês vivenciaram, ou que presenciaram, ou que tomaram conhecimento nos seus territórios, né, ou pela mídia, enfim, casos reais de desastres, né, que tiveram consequências socioambientais, e que nesse primeiro desafio nós fizemos algumas perguntas para vocês de caracterização do caso onde aconteceu, o número de famílias afetadas, o que que ocorreu, quais foram os danos, né, potenciais, etc, etc. O desafio de hoje é uma continuidade desse mesmo caso que vocês elegeram. Então, vocês continuarão trabalhando em cima desse mesmo caso, que já apontaram no desafio 1, e a proposta agora é a gente fazer uma reflexão sobre que respostas deveriam ter sido dadas pelo Estado brasileiro, pelo poder público, antes, né, do episódio acontecer, antes do desastre, ou antes do evento climático extremo acontecer, né, a inundação, aí depende do caso que vocês escolheram, né? Teve gente que escolheu deslizamento, teve gente que escolheu inundação, enfim. Então, o que que o Estado brasileiro deveria ter feito antes do episódio e também o que que ele deveria fazer durante e depois do episódio de desastre. Se vocês retornarem no material que está no Drive da aula 1, que foi a aula que eu ministrei com vocês, tem um slidezinho ali que ajuda vocês, né? Que eu vou falando do que é, né, o risco, o potencial, que é diferente do episódio desastroso quando ele efetivamente se concretiza, e isso é diferente dos danos socioambientais que decorrem desse desastre. E eu coloquei lá alguns verbos associados, né? Por exemplo, no momento, quando ainda é uma previsibilidade de risco, quais são os verbos? Prevenir, prever, calcular, mensurar, né? Então, tem um monte de verbo ali que pode ajudar vocês na resposta desse desafio. Quando o desastre acontece, né, os verbos gerenciar, monitorar, fazer a gestão do evento, né? Tem também uma série de atitudes ali que estão apontadas e em relação ao depois, aos danos, responsabilização, mitigação, reparação, tem um monte de coisa. Então, fica a dica de retornar aos slides da aula 1 para continuar trabalhando nesse exercício. A equipe da escola vai passar para vocês um link do formulário em que vocês vão inserir as respostas desse novo desafio, né, nesse link do formulário eletrônico para já facilitar a sistematização. Eu vou repetir, não fiquem ansiosas, eu vou repetir as instruções depois que as nossas convidadas fizerem a exposição, tá bom? Sobre esse desafio. E também vai chegar por e-mail as instruções para vocês. Então, não se preocupem.
Bom, gente, hoje é o nosso mais um dos nossos encontros, né, nesse curso em parceria com o Fórum Nacional da Reforma Urbana, com todas as organizações que compõem o Fórum Nacional da Reforma Urbana. Esse curso é dedicado a trabalhar a temática dos desastres, da crise climática e das políticas urbanas, ou seja, como que essas coisas se conectam. E a aula de hoje, especificamente, ela tem como tema, muito além do chão e do teto, a política habitacional e os desastres, ou seja, como que a gente pode olhar para a política habitacional também como uma medida de atenção diante da emergência dos desastres e da crise climática. Nós temos duas super convidadas, né, para a noite de hoje. Vou apresentá-las já as duas, depois elas farão as exposições. E aí, como sempre, nós seguimos, né, com as perguntas, diálogos, né, depois que elas concluírem as falas delas, até 9 da noite, quando a gente encerra a nosso encontro de hoje. Bom, então, vou começar pela apresentação da Temis Aragão. A Temis é arquiteta urbanista, formada pela Universidade Federal do Ceará, é minha conterrânea e contemporânea. Foi exatamente nesse momento que nós nos conhecemos, né, atuando em projetos de extensão lá, em Fortaleza. Depois de se graduar em arquitetura e urbanismo, Temis teve uma vasta experiência na gestão pública, como pesquisadora, como professora, né? Passou por diversos lugares super importantes, fez mestrado em planejamento urbano na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, na sequência, fez um doutorado também em planejamento urbano, né? Na Universidade Federal do Rio, mas com dupla titulação. Além de planejamento urbano, ela também é doutora em economia urbana pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. A Temis é pesquisadora, atualmente, né, no pós-doutorado do programa de pós-graduação do ProURB da UFRJ, professora do Centro Universitário IBMEC, professora substituta na FAO, da UFRJ, tem vasta experiência com pesquisas, né, no Observatório das Metrópoles e em muitos outros grupos de pesquisa, e trabalha bastante com temas ligados à aula de hoje, né? Políticas habitacionais, sistemas de informação geográfica, assessoramento remoto, etc., que são os temas, inclusive, que atualmente ela trabalha, né? Habitação, mercado imobiliário, meio ambiente, sustentabilidade urbana. Bem-vinda, Temis. Um super prazer ter você aqui nesse dia de hoje, abrilhantando o nosso curso. E a nossa segunda convidada, também super convidada, é a Cleia, a Edcleia Santos, que é uma mulher negra, periférica, feminista e antirracista. A Cleia é educadora popular, militante feminista e coordena o grupo Espaço Mulher, que existe desde 99, né, há 23 anos. O grupo Espaço Mulher é um grupo de mulheres negras da comunidade de Passarinho. Ela também é ativista da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB, da Articulação Recife de Luta e de várias outras, porque quem está na luta está sempre nas redes e nas articulações, né, Cléa? Então, seja também bem-vinda. Eu acho que a gente começa, não sei se vocês combinaram, quem começaria, não sei se é a Temis ou a Cléa. Pode ser a Temis. Tá bom. Eu falei mais cedo. Falei mais cedo com a Cléa e a gente vai fazer essa dobradinha. Eu vou começar a falar e depois a Cléa vem com a experiência fantástica dela de organização comunitária, colocando os eventos, né, que aconteceram na comunidade dela. Então, a gente vai fazer essa dinâmica. Tá, ok? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Vocês estão vendo? Porque Já entrou. na hora que eu compartilho, eu perco o contato visual com vocês. Já entrou, Temis. Enfim, eu sei que esse curso vocês têm discutido muito a questão, né, dos desastres, das mudanças climáticas, desde o do início. Então, eu vou fazer só um preâmbulo aqui, que é importante resgatar, né, para a gente falar
mesmo de política habitacional. De certa forma, eu vou fazer aqui também um esforço de costurar com as outras temáticas das aulas que vocês já tiveram, né, sobre política urbana, territorial. Então, vou tentar aqui, né, sistematizar como a política habitacional ela é central, né, nessa temática das mudanças climáticas, dos desastres ambientais, como é que a cidade, né, responde ou como ela não está respondendo, né, a esse contexto, né, da nossa contemporaneidade. Então, eu vou falar um pouco, vou iniciar, né, falando aqui sobre, né, o que seria essas mudanças climáticas que a gente tem percebido, né, assim, vocês já abordaram isso, mas eu vou dar enfoque a dois aspectos do problema global, né, que essa questão relacionada aos desastres, né, ela diz respeito muito ao modelo de consumo da sociedade contemporânea, né? Hoje em dia, a gente sempre, assim, a nossa relação com o mundo, né? E aí eu falo assim, nossa relação cotidiana no nosso bairro, na nossa cidade, né? No nosso ambiente, a gente já esquece de como é nossa relação com a própria natureza, mesmo quando a gente fala de meio ambiente, o nosso ambiente construído, né, faz parte de como o homem se relaciona com o espaço. Então, hoje em dia, quando a gente vai no supermercado, a gente não pensa mais em consumir, eu vou consumir aquela manga que só dá naquela época do ano e tal, não sei o que. A gente está numa sociedade onde as formas de consumo, né, vai induzir a gente, assim, a economia vai induzir uma propulsão desse processo, né, de aquecimento global, de mudanças climáticas, exatamente porque aquela relação campo-cidade, né, foi se perdendo, né, com a nossa evolução, entre aspas, né, até que ponto a nossa evolução histórica, né? Então, assim, essas dinâmicas econômicas, onde os produtos que nós compramos vêm de outra parte do mundo, e aí o transporte dessas matérias, desses produtos, eles são feitos em cima de energia não renovável, e aí a gente pensa também, quando a gente fala em matriz energética, a gente tem que pensar também nas cidades, né, como as cidades são alimentadas, né, como é que a gente liga a nossa lâmpada, de onde vem tudo isso. Então, esse problema global, né, ele vai gerar, né, esse processo, né, o efeito estufa, onde a gente vai ter essas mudanças climáticas, onde os eventos naturais eles vão se comportar, né, cada vez mais de forma mais intensa, mais frequente e mais concentrada, né, concentrada no território. E aí é exatamente em cima dessa característica, né, dos eventos naturais que estão acontecendo na atualidade, é que a gente vai abordar a cidade, assim, quem é que sofre mais, né, com esses eventos e como a gente vai fazer a ponte direta com essas políticas habitacionais, né, e como esses desastres estão diretamente ligadas com a falta, né, de uma política habitacional estruturada. E aí eu trago algumas fotos aí para ilustrar, né, a tragédia que a gente tem sofrido, né, e a gente é uma tragédia anunciada, né, não são fatalidades, né, toda quadra invernosa, quando a gente tem enchentes, né, que as famílias perdem todos os seus bens, a gente não vai ter somente danos materiais, a gente vai ter vai ter perda de vidas, vai ter perda econômica de uma população que já é fragilizada, né, já é vulnerável. Então, geralmente são essas populações mais vulneráveis que sofrem mais com esses eventos, né? E aí
vamos problematizar um pouco mais, né, sobre o que é, né, o desastre ambiental no urbano, né? Então, trazendo esse problema, né, para o contexto da cidade, né, um dos aspectos importantes, super relevantes que a gente tem que começar a abordar, né, não necessariamente abordar o aspecto pelo viés ambiental, mas abordar esse aspecto dos desastres ambientais numa perspectiva das desigualdades sociais, né? Porque quando nós temos, né, grandes desigualdades sociais, como é o caso do nosso país, a gente vai ter uma estrutura social, né, onde as riquezas elas vão ser distribuídas nas sociedades a partir, né, das remunerações de salários, assim, a partir da estrutura ocupacional do mercado de trabalho, e essas disparidades de remuneração, né, muitas vezes elas são tão desiguais que a remuneração ela não do trabalhador, ela não permite com que aquela família acesse, né, a moradia digna, né? A moradia, aí eu vou usar essa categoria formal, né? Que às vezes é problemática, mas eu vou trabalhar dentro dessa linha da formalidade, porque é o campo onde o mercado opera, né? Então, o mercado vai operar na formalidade, nas áreas que são propícias a construir, né? Então, são as áreas que a cidade se desenvolve dentro de uma legalidade. Então, quando as pessoas não têm, né, as famílias não têm renda para acessar o mercado imobiliário, né, a alternativa de moradia para essas famílias das duas uma, né? Ou a família busca, né, faz aquela troca entre a distância do trabalho, né, morar na franja urbana, comprando terrenos, às vezes geralmente não, clandestinos, né, de loteamentos clandestinos localizados na franja da cidade, a franja urbana. Então, eles compram lotes, né, nessa periferia e fazem né, colocam na balança. Eu vou acessar um lote, né, comprado, mas eu vou morar longe, então eu vou ter o custo com transporte. Ou então, muitas vezes, fazem o outro cálculo. Eu preciso ter acesso ao mercado de trabalho, a oportunidades que a cidade oferece, então eu vou me localizar na cidade, né, próximo ao trabalho, mas não necessariamente em áreas, né, com valor imobiliário, porque aí você entra numa disputa com o mercado imobiliário. Quais são as áreas que não possuem valor imobiliário, né, na cidade? São exatamente as áreas ambientalmente frágeis, né? Então, essa população que já possui um nível de vulnerabilidade social, né, com níveis baixos de capacidade, né, de inserção no mercado, eles vão ocupar exatamente as capas de morro, né, as áreas, né, não aedificando, exatamente por conta da declividade, vão ocupar as áreas ambientalmente frágeis das margens de rios. Então, assim, esse conflito, né, ambiental e social, ele se coloca, né, e aí também surge aquele discurso perigosíssimo, né, das pessoas dizer assim, mas a pessoa está lá, está degradando o ambiente, né, está morando e, tipo, né, algumas interpretações de alguns gestores que acham que aquela população está ali em risco, né, exatamente porque se dispôs a assumir o risco e não fazem a ponte, né, exatamente
com a falta de política urbana e principalmente uma falta de política habitacional, né? No momento em que você não tem um acesso à moradia, o Estado deveria entrar possibilitando esse acesso. E quando há a falta, né, a lacuna da ação do Estado ao ofertar habitação de interesse social, ou então a ter uma política habitacional, e aí aqui eu vou trazer alguns questionamentos, né, sobre o que seria necessariamente uma política habitacional. Então, assim, a lacuna dessa política habitacional, ela gera, né, exatamente o risco, que é a solução de moradia para grande parte desse contingente populacional que não consegue acesso à moradia. Então, quando a gente fala de desastre, né, de desastre ambiental, ele diz respeito a essa desigualdade social e também a essa falta de política habitacional que deveria vir antes, né, associada a um planejamento urbano, um planejamento territorial. E aí existe, né, existe a interpretação de que ações habitacionais não necessariamente representem políticas habitacionais, né? No momento em que você tem um pool de programas, né? E se esses programas não são articulados, a gente não consegue refletir, né, necessariamente sobre uma política consistente, né, de habitação. Então, para isso, né, para a gente discutir a política habitacional, eu vou trazer, né, assim, tentar problematizar aqui, né, uma categoria que muitas vezes, quando a gente trabalha com governos, né, eles utilizam, né, de métricas, né, de metas para monitorar, né, as políticas públicas. E, geralmente, né, quando a gente fala em política habitacional, o déficit habitacional vem como o principal indicador, né, de monitoramento de políticas. No entanto, aqui, né, eu vou trazer, ao invés de déficit, eu costumo substituir déficit por necessidades habitacionais, né? Por quê? Porque as necessidades habitacionais, eu vou dar uma caracterização, né, sobre o que é uma necessidade habitacional, porque muitas vezes a gente associa o déficit a uma demanda, né? E como quando a gente estuda economia, o que é demanda? Demanda é quando você tem dinheiro e no mercado você busca comprar um bem dentro de todos aqueles existentes. Então, demanda habitacional, né, assim, é um recorte muito pequeno das necessidades habitacionais que a gente vai estar abordando aqui. Por quê? Porque se você não tem dinheiro para acessar o mercado formal, você não é demanda. Você tem necessidade habitacional, mas demanda você não é. Então, isso é um ponto inicial, né, que a gente tem que analisar quando fala de política, né, de habitação de interesse social. Então, nesse caso, as necessidades habitacionais, a gente divide, assim, isso tudo aqui, gente, é uma análise, assim, dos processos que podem levar a pessoa a ficar desabrigada, né? Então, assim, você tem necessidades habitacionais, tanto quantitativas, né? Quando você tem coabitação, quando você tem crescimento populacional. Então, assim, a população brasileira, ela sempre vai estar demandando, né? Enquanto a gente tiver nossos índices demográficos crescentes, a gente vai ter, né, uma necessidade habitacional quantitativa de ser construídas novas unidades, né, crescentes.
No entanto, a gente já tem, né, necessidades habitacionais na dimensão qualitativa, né? Quando você tem habitações que não são adequadas. E aí, isso faz uma análise, né, exatamente como a forma que o próprio déficit habitacional é calculado, né, pela Fundação João Pinheiro, lá em Minas. Então, assim, o que significa esse déficit quantitativo, né? Seria reposição de estoque, né? Habitações velhas que vão ter que ser substituídas e habitações que são demandadas pelo próprio crescimento populacional. No entanto, né, quando a gente fala de projeções de necessidades de crescimento populacional, a gente vai ter que ter em mente que esse crescimento populacional ele se divide, né? Vai ter um crescimento populacional que vai acessar o mercado e vai ter um crescimento populacional que vai continuar, né, sem capacidade de ter sua moradia formal e tal, e vai, né, gerar os problemas urbanos, né, e que vão se desdobrar em desastres naturais que não seriam tão naturais assim, né? São esperados, mas não deveriam ser naturalizados. E aí é essa população que vai, né, constituir esse déficit quantitativo, né, que muitas vezes os governos assim, política habitacional, vamos construir não sei quantos mil casas, né? Aí assim, isso é um programa, não necessariamente, né? Pode ser até uma política limitada, mas, né, dependendo da leitura de determinados governos. Quando a gente fala em déficit quantitativo, né, a gente leva em consideração, né, a regularização fundiária, né, o ônus excessivo com aluguel, o ônus, né, de infraestrutura básica e os processos de coabitação, né, as unidades que têm densidades, né, mais de um núcleo familiar coabitando na mesma unidade residencial. Então, nesse sentido, por que regularização fundiária ela entra como necessidade habitacional? É porque na hora que a pessoa não tem né, o seu título, a sua segurança de posse, a qualquer momento um dono ali pode aparecer e a pessoa pode ficar desabrigada. Né? Da mesma forma, se você tem um gasto muito grande com aluguel, né? Na hora, vai chegar um momento em que você vai comprometer sua própria sobrevivência, né? de gastos com alimentação, com outras demandas, né? de sobrevivência da própria família. O déficit de infraestrutura também é outro aspecto que vai afetar, né, a habitação, mas aí, né, em termos qualitativos, isso diz respeito também à segurança da saúde das pessoas, né? E a coabitação, né, também, né, é um aspecto relevante da moradia. Mas é importante entender, né, que os assentamentos precários no Brasil, né, quando a gente fala de as favelas, as comunidades, a gente tem as comunidades que estão localizadas em áreas, né, que não estão sujeitas a desastres ambientais, e a gente vai ter aquelas que vão estar caracterizadas como áreas de risco. Né? E nessas comunidades, a inserção do Estado nessas comunidades em risco, ele deve buscar, né, mitigar o risco, mas, né, se você não houver possibilidade de mitigação de risco, boa parte daquela população vai ter que ser reassentada sim, porque eles estão em risco de, assim, tá colocando o risco da vida ali, né? Só que, assim, é lógico que esses processos de reassentamento também tem que levar em consideração todo um espectro
né, de subjetividades e de relações sociais e de solidariedade já construídas comunitariamente. Então, assim, não é chegar, o poder público chegar e tirar. É por isso que, quando a gente fala de política, a política ele não pode ser um grupo de programas. A gente tem, quando a gente fala de política, a gente está falando de processos, né? Processos que têm que ser construídos coletivamente. Não é um processo que vem, né, programático, estabelecidos pelo poder público. E aí, quando a gente tem os dois aspectos da urbanização de favelas e da coabitação, são dois aspectos do qualitativo que, eventualmente, vão gerar, né, demanda para esse déficit quantitativo, exatamente pela questão das remoções, né? E se você tem coabitação, uma das famílias está precisando da provisão de uma nova unidade. Por que eu trago esse, né, esse esquema aí das necessidades habitacionais? É porque as necessidades habitacionais cobrem um leque tão grande de aspectos, né, para uma moradia digna, né, que as políticas elas devem também, né, com os programas habitacionais, eles também têm que cobrir uma grande variedade de possibilidades de acesso à moradia. E aí a gente entender, né, que os programas habitacionais, quando a gente fala de programa habitacional, ele não vai não pode, né, dentro do planejamento de uma cidade, da gestão das políticas urbanas, os programas habitacionais eles não podem ser restritos apenas a um programa de provisão habitacional, porque o problema habitacional é muito mais amplo do que isso. Então, à medida, né, do problema, de como essa necessidade habitacional se coloca, você tem que acessar diferentes formas de resolver aquela problemática. Então, quando você tem, né, os programas habitacionais, eles vão estar ali como ferramentas, né, para a implementação de uma política. E essas ferramentas, elas não vão ser efetivas aí se a gente não associá-las, né, a um processo de planejamento territorial. Porque o território ele faz parte das relações sociais de cada comunidade. Então, cada comunidade tem uma dinâmica. Cada comunidade tem mais de uma problemática habitacional. E não somente onde o fator ambiental ele é mais uma camada desse aspecto da problemática habitacional. Então, é por isso que, quando a gente fala de política, aí sim, falando de polis, de cidade, né, de política habitacional, a gente só pode entender essa política quando a gente associa, né, faz a leitura do problema, né, de uma maneira mais desagregada, tenta entender as diversas facetas do problema habitacional e não resolver essas facetas apenas com um leque de programas. Esses programas eles têm que estar mostrado no mapa, né? Onde vai construir, né? Porque não é somente o teto, né? Como é o título dessa sessão de hoje, né? Não é o teto e o chão, né? É tudo que está em volta, são as infraestruturas, é o acesso a oportunidades na cidade, né? É o direito à cidade, é você não fazer com que essa cidade se expanda mais, sabendo que tem área na cidade que está infraestruturada, e tem gente guardando terras,
né, bem infraestruturadas na cidade. Então, a política habitacional, né, que é esse antes dos desastres, né, ela já deveria, né, estar estruturada, estar sendo implementada, porque os desastres naturais pressupõe-se, né, que tenha aquela probabilidade de ocorrer e a gente sabe identificar, né? A gente tem expertise, o poder público tem expertise de identificar onde, né, pode acontecer e o nível, né, o nível de risco de cada comunidade que está dentro desses perímetros sujeitos a desastres naturais. Então, à medida, né, que a gente fala de política habitacional como uma perspectiva de diminuir a velocidade, esse processo, né, mitigar esse processo de ocupação dessas áreas ambientalmente frágeis e que colocam essas pessoas, assim, que essas pessoas se colocam em risco por não haver outra opção de moradia, né? Então, a política habitacional deveria estar estruturada para começar a frear esse processo de ocupação dessas encostas, de ocupação de beiras de rio e outros contextos de risco geológico, né? E aí, por fim, né, assim, quando a gente fala do antes, né, situa a política habitacional como antes desse desastre, a necessidade de se estruturar isso e ser assim, processo contínuo de planejamento da cidade e de implantação dessa política, o problema, né, dos desastres ambientais na cidade também diz respeito a uma deficiência das próprias políticas de defesa civil, né, que diz respeito ao durante e ao depois do sinistro, né? Quando a gente vai ter aquela população que vai ser atingida por uma enchente, né, uma enxurrada, a gente tem quando as cidades testemunham um deslizamento de terra com várias vítimas, né, e o Estado não está preparado, né, em termos de política de defesa civil, né, na perspectiva de implantar sistemas de monitoramento, né, identificação desses territórios, monitoramento, sistemas de alerta e, principalmente, né, a articulação que a Defesa Civil faz com o Corpo de Bombeiros, a identificação de abrigos e como se dá o depois, né, que essas famílias vão para abrigo e ficam à mercê, né, da resposta do governo que muitas vezes não vem, né? E acaba que fica parte do tempo em aluguel social e as pessoas vão dando conta da sua vida. Daqui a pouco, quando sai o conjunto habitacional, a prefeitura não sabe nem mais onde estão essas famílias, porque já passou tanto tempo que as famílias se dispersaram no território, né? Então, essa política, né, de identificação, né, essa política de defesa civil, né, ela tem que ser pensada, né, nesse antes e principalmente nesse depois, né? O antes ele vai ter que estar associado a essa política habitacional, né, mas também aos estudos de identificação dos riscos ambientais que as comunidades possam estar sujeitas, né? A construção de sistemas de monitoramento, né, dos eventos naturais, e aí sim também a consolidação de sistemas de alerta para essa população, né? E esse sistema de alerta tem que estar, né, associado aos planos de ação emergencial, né, assim, aos pontos de apoio, quais são as lideranças que vão conduzir o processo, né, na hora do sinistro, e também não dissociar
essas políticas de defesa civil, até a articulação delas com as próprias políticas de infraestrutura urbana, né? As secretarias de infraestrutura urbana que tratam das políticas de drenagem, de contenção, e falando de uma maneira mais ampla, né, a gente não pode também, né, deixar de lado a própria gestão na metrópole, porque muitas vezes, por exemplo, as enchentes, o planejamento territorial, a gente tem que considerar a bacia hidrográfica como um todo, e às vezes essa bacia hidrográfica, ela engloba, né, mais de um município. Então, às vezes, você está tendo problema de enchente no município que está vindo de problemas de impermeabilização do solo e de volume de água que está vindo do município anterior, que vem, né, da bacia, a montante da bacia, né? Então, essas articulações entre projetos de infraestrutura, de comitês de bacia, gestão, planejamento de bacias hidrográficas, o próprio planejamento metropolitano que se desdobra nos planos diretores municipais, PDUIs. Então, assim, eu acho que vocês tiveram uma sessão aqui no curso sobre planejamento, né, e mudanças climáticas. Então, isso tudo está envolvido nesse antes, né? Essa defesa civil não pode ser entendida somente vai cair, vai inundar, chama a defesa civil. Não é assim. Tem que haver uma articulação política, né, para tratar de um pré, né? E o durante e depois, né, precisa também de ter informações claras sobre os processos de mobilização, a adaptação dos abrigos, como o sistema de assistência social vai estar incidindo, né, sobre as vítimas, né, abraçando as vítimas, acolhendo as vítimas, e principalmente, aí eu não vou nem me aprofundar nisso, porque eu acho que a Cléa vai falar bem desse aspecto, como esses canais de negociação e projetos de recuperação e assistência a essas famílias vai se dar no pós, né? Então, de uma maneira geral, a minha fala aqui, eu estou querendo trazer para vocês essa reflexão, né? Como a política habitacional, ela, nos últimos anos, ela tem sido, assim, a gente teve um processo muito rápido de degradação das políticas urbanas que foram historicamente construídas, né? Uma completa desmobilização dos canais de construção de políticas habitacionais. A gente teve praticamente os fundos, né, que financiam a política urbana no Brasil, eles foram praticamente esvaziados, né, com o saque dos FGTS. A gente está no contexto aí de reconstrução, porém, né, vale a pena retomar essa reconstrução do país em suas múltiplas escalas, né, municipal, estadual, nacional, e não esquecer que essa política habitacional, apesar de ser brutalmente financiada, é o dinheiro financiada pelo governo federal, no âmbito local, nessa articulação de construção de programas habitacionais, de dimensionamento das problemáticas locais e de identificação, né, dos territórios aonde essas políticas deverão incidir. Isso é que constitui uma política habitacional ampla, né? Articular programas com planejamento territorial, né? E envolver a lógica de dimensionamento disso e projeções
né, orçamentárias, e aí a gente fala, brigar mesmo pelo orçamento participativo, qual é a fatia dedicada a essas ações, né? Então, eu vou finalizar aqui minha fala para passar, né, para outra, né, palestrante, né, assim, eu vou mostrar algumas fotos, né, assim, da tragédia, né, de toda a dor e todo o desespero, né, que essas famílias elas passam exatamente por essa falta de política habitacional, né? Os danos, né, os danos econômicos, os danos, a perda de vidas, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bem, é isso. Muito bom, Temis, obrigado. Aqui no chat tem um monte já de agradecimento. Já teve até um pedido de orientação. Se você estava aceitando orientandas aqui. Quem foi? Deixa eu ver aqui, a Andresa, eu acho, que perguntou. Muita gente agradecendo, dizendo que a sua apresentação é incrível, que está contribuindo demais. Surgiram já algumas perguntas, né? E aí, depois que a Cleia apresentar, eu trago essas questões para a nossa roda de diálogo aqui, que a galera já está fazendo no chat, tá? Mas se você depois quiser passear pelo chat e já viu que o pessoal comentou, você já vai antecipando aí algumas coisas que você pode responder na sequência, tá? Super obrigado, ótima contribuição de fato. Cleia, agora eu vou passar para você, se você puder abrir o vídeo, isso, maravilha. Peraí, Bem-vinda. Obrigada. Nós sempre temos aqui pessoas maravilhosas da Articulação Recife de Luta que contribuem com os nossos cursos. Fernandinha Costa, Sara Marques, um monte de gente, o pessoal da Habitat para a Humanidade, que é parceiro nesses cursos nossos também, e agora recebendo você com a maior satisfação. Cléia, seja bem-vinda, a palavra é sua. Primeiramente, boa noite, muito obrigada pelo convite. Já participei de várias ações, né, do Fórum de Reforma Urbana, e eu gosto de sempre falar do lugar que estou, né, porque a gente sempre tem que falar do seu lugar, porque não vai inventar moda, né? Então, eu vou logo começando. Eu sou Edicléa Santos, tenho 65 anos, faço parte do Grupo Espaço Mulher de Passarinho, sou uma das coordenadoras, a gente tem uma coordenação colegiada. Esse grupo ele já existe desde 1999, aqui nessa comunidade, né? Passarinho faz uma divisa com Olinda e Paulista, e aí, no começo dessa comunidade, a gente tinha uma briga de prefeitura, né? Ia para a prefeitura de Olinda, não era lá, e a de Paulista não era lá, a de Recife, mas a gente terminou descobrindo que Recife é onde manda aqui nessa comunidade. Então, a gente tem um grupo de mulheres negras, esse grupo, como eu já falei, já tem 24 anos, né? Surgiu da necessidade das mulheres conversar, principalmente eu, Vânia, Luísa, que hoje é a presidente do Sindicato das Domésticas, da FENATRAD, e tantas outras, pela necessidade de conversar. Só eu que já fazia parte do movimento de mulheres, mas as outras não sabiam nem o que era feminismo, né? E foi daí dessa necessidade que Passarinho veio do Morro da Conceição, essa comunidade, com a luta lá no Morro por moradia, e essa terminou a gente vindo morar aqui, que é na época do governador Miguel Arraes, ofereceu essa área para a gente, que era uma área de mata, que tinha um rio maravilhoso, uma mata maravilhosa, né? E a gente veio para cá, né? Eu estou falando isso, mas foi tão bonitinho assim como eu estou falando, né? Então teve muita luta para chegar aqui, mas a gente conseguiu. 500 famílias do Morro da Conceição, e chegamos aqui na comunidade, com um rio maravilhoso. Final de semana, a gente viu o pessoal do morro
ficavam na beira do rio, fazendo piquenique, outros jogando dominó, outras crianças tudo brincando na beira do rio. Era maravilhoso, né? A mata de manhã era assim, maravilhosa, era um friozinho gostoso, não sei o quê, que no crescimento dessa comunidade foi se acabando, porque aí a prefeitura fez uma grande força para o saneamento cair lá, e a Sangria colocou para o dentro do rio. E aí acabou com o rio, né? A gente fez reuniões, várias reuniões com a prefeitura, para ver se mudava, a gente não conseguiu. Né? Sempre dizendo que estava maravilhoso, que ia ajeitar, e até agora nunca ajeitou. Essa comunidade tem faz 25 anos que eu moro aqui em Passarinho, né? Que eu cheguei aqui em 25 a 24 anos, que eu moro aqui em Passarinho, e até hoje o rio só se acabou. Né? Nenhum melhoramento foi feito para isso. E esse grupo, a gente já faz várias ações dentro da comunidade, o Beleza Negra, o Júlio das Pretas, falando da nossa identidade, ancestralidade e resistência, tem o Beleza Negra falando do empoderamento das mulheres, e a gente tem, desde 2015, que a gente tem uma ação chamada Ocupe Passarinho. O Ocupe Passarinho, a gente denuncia toda a falta de políticas públicas dentro da comunidade. E, com isso, a gente faz audiências públicas, né? Porque a gente tem uma escola minúscula na comunidade, que só tem 420 crianças, mais ou menos, que é do ensino fundamental. Tem um anexo de crianças de 4 a 6 anos, também, que não atende todas as crianças da comunidade, então tem várias crianças fora da escola. Temos um posto minúsculo dessa comunidade, que só atende 4.000 pessoas por mês, sem falar no resto. Em 2015, o IBGE fez uma contagem de Passarinho que dizia que Passarinho tinha 20.305 habitantes. Com o crescimento dessa comunidade, a gente tem 2 ocupações, a Vila Esperança, com 5.000 e poucas pessoas, a Vila Bom Jesus, com quase 1.000 pessoas morando, e um habitacional com 306 apartamentos, sem falar das imobiliárias, né, que foi vendendo terreno, e hoje Passarinho está inchado de gente, né? A população pobre, preta, com pouco estudo, né? E aí, quando foi agora, nessa enchente, já teve várias enchentes aqui, em 2019, foi a primeira, encheu o rio, mas não chegou a entrar, fazer destruição nas casas. Mas teve uma barreira que caiu, matou uma criança. Em 2001, a barreira caiu novamente, outra barreira caiu novamente, matou um casal de idoso, e a pior chuva foi a do ano passado e a desse ano. A do ano passado entrou nas casas, quem mora na beira do rio, várias pessoas perderam muita coisa, né? Mas aí teve de voltar, porque não tinha para onde ir. A prefeitura, em nenhum momento, deu assistência a essas pessoas. Sempre quem dá assistência às pessoas que sofrem isso aqui na comunidade somos nós, né? As pessoas botam a escola, abre a porta, bota os móveis, mas não acolhe aquelas pessoas, então elas vão para a casa de parente. E agora, em 2002, agora em maio, né, foi a pior chuva que teve, porque a água chegou até na avenida, encheu o Passarinho, chegou água no teto das casas, né? E, assim, as pessoas perderam tudo. Teve pessoas que até hoje ainda não conseguiu voltar para sua moradia, porque a casa você não aguenta entrar do cheiro de mofo que é, né? Ainda não conseguiu entrar nessa casa. E aí, a gente sabe que a gente vive numa cidade que não
que não é para a gente, que não é para o povo preto, que não é para a população preta, né? A gente vive numa comunidade que, na sua maioria, as mulheres são chefes de famílias, são diaristas, trabalhadoras domésticas, muita gente desempregada, muita gente que dessa pandemia para cá foi que piorou, né? E aí, nada da gestão. E aí, sim, desculpa. E aí, as pessoas que perderam tudo, ainda tem pessoas até hoje que não recebeu nada ainda do auxílio emergencial, né? Então, tem pessoas que recebeu, tem pessoas que não recebeu, que necessita, pessoas com deficiência, pessoas com deficiência visual, né? E até agora, nada, né? E as pessoas, uns estão já morando nas suas casas, outros tentando limpar, mas ainda não consegue entrar. E a prefeitura nada diz, né? Porque a gente vive no País das Maravilhas com essa prefeitura de Recife, né? Tudo acontece nela, tudo é maravilhoso, porém, a gente vive um racismo ambiental que a população preta vai sendo empurrada para a periferia, sem direito à educação, sem direito à saúde, sem direito a lazer, sem direito à segurança, sem direito a nada, né? E a gente, o Espaço Mulher, a gente abriu as portas, teve de abrir as portas de domingo a domingo, auxiliando essas pessoas que estavam sem nada. Não tinha comida, não tinha roupa, não tinha lençol, não tinha colchão, e aí a gente correu atrás do movimento de mulheres, que foi quem acolheu essa comunidade, né? O Habitat, e até hoje está aí, vai fazer um trabalho com as pessoas que perderam tudo, né, nessa enchente, né? E assim, e a prefeitura, nada, né? Continua passarinho muito lindo, maravilhoso. Só que a gente sabe que não é assim, né? A gente vive nessa comunidade que a gente, além de passar, a gente teve esse incidente dessa cheia, né? Que foi terrível para a gente, porque a gente ficou com medo, né? Pensando que a comunidade ia se acabar. Mas pior foi em Monte Verde, né? Que aí acabou com várias casas, acabou com várias famílias. Ainda hoje, né, tem gente doente mentalmente, porque você não consegue mais dormir, você não consegue mais se alimentar, você se lembra das pessoas que você perdeu, você se lembra da sua família, dos seus vizinhos, e aí, isso aí, né? O pior de que aqui é que o pessoal, eu estou falando isso porque eu também converso com algumas lideranças de lá, com Miriam e outras pessoas, e assim, são jogadas, né, de prefeitura para Recife, da prefeitura de Olinda, ou de Jaboatão, né, e fica nesse jogo de empurra, enquanto que as famílias, muitas vezes, têm que voltar para aquele local que perdeu, né, desse desastre, tem que voltar para aquele local, porque não tem para onde ir. Ou você vai para ali, ou você fica na rua, quando você não tem familiares, né? E isso é a prefeitura que a gente tem, é a gestão que a gente tem. A gente está... Desculpa. A gente faz um trabalho aqui, né, de conscientização com as mulheres. A gente, nessa pandemia, nessa questão da chuva também, da pandemia também, foi terrível, porque houve uma solidão, né, das mulheres, porque perdiam seus empregos, não tinha para onde ir. E aí, o que aquela região fazia? Ia pedir nas portas, né? A gente viu a comunidade pobre alimentando outras famílias pobres, sabe? Dividindo a sua alimentação para dar o outro, para matar um pouco daquela fome que aquele pessoal tinha. E isso a gente teve também de correr para nossos parceiros, para nossas parceiras, que é assim que a gente faz aqui nessa comunidade, que é essa resistência que a gente tem, que a gente faz na comunidade, aliás, que a gente não tem, a gente faz, né, para a gente ser ouvida. Porque a gente não ocupa passarinho. Do ano passado, que a gente fez,
vejo o Ocupa Passarinho falando da questão da segurança, de uma área de lazer, porque aqui não tem nada para jovem, nem para mulher, nem para ninguém. E até hoje a prefeitura ainda está os gatinhos pingados aparecendo aqui para dar resultado, que é resultado que você fica com raiva quando o caba vem falar besteira. Uma delas é o secretário de lazer, de segurança e juventude e mais alguma coisa, que é bem grande o nome, veio na comunidade, conversou com a gente, e aí disse, não, mas olha, a questão de lazer na comunidade não é problema. Vocês têm lá o Geraldão, imagina, a gente sair daqui para ir para o Geraldão, para fazer uma área, para a área de lazer, ou senão vai para Macaxeira. As mulheres quase que ele saía correndo daqui, porque as mulheres disseram, olha, a gente não tem dinheiro nem para comer, a gente não tem dinheiro, muitas vezes, nem para levar um filho num posto de saúde, fora de Passarinho. E como é que o senhor vem dizer a gente que a gente vai daqui para o Geraldão? Então, é essa a gestão que não conhece uma comunidade, várias comunidades não conhecem, né? E a gente tem que estar nessa resistência 48 horas por dia para que a gente seja ouvido, né? Adorei a fala de Temis, muito obrigada, e é isso que a gente tem. Vocês podem perguntar mais alguma coisa. Obrigado, Edicleia. Acho que esse seu depoimento assim dá muita vida, né, ao que a gente tem tratado aqui ao longo desse curso, com todas as aulas. Nós estamos com mais de 120 pessoas na noite de hoje, escutando vocês duas, então muita gente agradecendo, parabenizando Obrigada. você pelo trabalho em Passarinho. Tem gente, a do Carmo, que é de Caruaru, diz que até já visitou Passarinho, que conhece, que vocês são de muita luta. Muitas pessoas aqui elogiando muito a sua fala, também a fala da Temis. E quando você coloca toda essa questão de como a própria comunidade se organiza, os pobres para alimentar os pobres, para socorrer, isso está diretamente conectado com o que a Temis falou, que existem as relações de solidariedade dentro das comunidades, e que quando vem um projeto, né, de reassentamento, um projeto para deslocar as pessoas para um conjunto habitacional, a prefeitura muitas vezes desconsidera tudo isso, mistura todo mundo, aí vai um para um conjunto, vai outro. E as relações elas se constroem ao longo do tempo nas comunidades, né? Não é conhecendo o seu vizinho que amanhã, no dia seguinte, você vai construir as relações de solidariedade. A comunidade ela tem uma história, uma caminhada, e isso também precisa ser considerado. Exatamente. Gente, teve já algumas perguntas, que agora a gente vai começar aqui uma rodada de um bate-papo com eu e vocês duas, né, a partir das perguntas que a turma está trazendo. Antes disso, né, para quem chegou depois do início da aula, eu quero lembrar que a gente vai ter hoje, a partir de hoje, vocês vão receber por e-mail uma nova tarefa, um novo desafio aqui do nosso curso. Lembrando que esses desafios que a gente pede, eles são complementações da carga horária das aulas, porque é uma oportunidade também da gente refletir, né, da gente elaborar um conhecimento, porque o processo aqui não é simplesmente de vir assistir a aula, né, e depois receber o certificado. Tem que ter também uma reflexão em cima dos conteúdos. Então, o primeiro desafio que vocês já entregaram foi escolher um caso concreto de um desastre, aí vocês tiveram liberdade para escolher, para descrever o caso, etc. Inclusive, quem não fez, ainda pode fazer, tá? Esse primeiro desafio. Porque o segundo desafio, sim, Miriam, ainda pode entregar o primeiro, porque esse segundo de hoje, ele é a continuidade. Para fazer o segundo desafio, você precisa fazer o primeiro, então vai ter a repescagem, né? Vocês podem ainda escolher o caso e mandar. Vocês vão receber as instruções por e-mail de como vai ser, vai ter um link, né, com formulário, e a ideia desse novo desafio é trabalhar no mesmo caso que vocês selecionaram antes, no primeiro, e vocês fazerem uma análise do que o poder público poderia ter feito antes, durante e depois. Na exposição da Temis, ela deu vários exemplos super preciosos de coisas que podem ser feitas antes, durante e depois, né? Então, revejam, né, a exposição da Temis. Nas outras aulas também tem coisas ali que vocês podem trabalhar, mas lembrando que esse exercício, gente, ele é contextualizado. Não adianta fazer um copia e cola, porque a Temis diz que antes tem que fazer isso.
mas depende do caso que você escolheu. Você escolheu um caso de deslizamento, você escolheu um caso de inundação, você... Teve gente que perguntou um caso de secas extremas, que também, né, muitas vezes a gente esquece que também tem a ver com crise climática, tá? Então, vocês vão receber um e-mail com essas instruções, vai ser dado um prazo para vocês responderem esse segundo desafio. Poliana, quem não recebeu o primeiro, a gente reenvia também, tá? É importante vocês checarem o spam do e-mail de vocês, que às vezes o e-mail cai na caixa de spam do e-mail de vocês, tá bom? Bom, então vamos aqui para as perguntas e comentários. Eu vou começar, antes de uma pergunta, o Christian fez um comentário no chat, ele é chileno, né? E ele fala de como ele ainda se espanta, porque ele está morando no Brasil, como no Brasil as nossas políticas públicas ignoram as experiências de outros países, né? Que já avançaram nesse sentido. Então, o Christian fala do Chile, que já tem metodologia, já tem treinamento, já tem vários processos desenvolvidos em termos de políticas públicas no Chile para lidar com essas questões, e que no caso do Brasil a gente fica aqui girando em torno do rabo e parece que não existe nada nos países vizinhos, né, que a gente possa fazer intercâmbios, que a gente possa também. Então, achei esse comentário bastante interessante também da gente olhar para o que outros países já desenvolveram e como que a gente pode aprender, né, com o que esses países estão fazendo, inclusive na América Latina, caso do Chile, do Peru, que tem terremotos, né, que não é comum no Brasil e que lidam com questões, inclusive, dos terremotos e que, enfim, tem bastante coisa aí. Então, obrigado, Christian, pelo comentário. Algumas perguntas, gente, são várias, então eu vou fazer aqui aos poucos, devolvo para vocês duas, vocês comentam, depois eu jogo mais questões. Primeiro, tem alguma pergunta aqui da Eduarda sobre a regularização fundiária, tá? A Eduarda pergunta se realmente a regularização fundiária garante a manutenção das famílias nas áreas periféricas, né? Principalmente no contexto das áreas dos entornos de rio, né? Nas margens de rio, que são alvo das grandes obras e de remoções. Então, fazer a regularização fundiária é uma garantia de 100% de que as famílias não vão ser removidas, mesmo sabendo que em alguns casos vão precisar ser feitas obras? Essa é a pergunta da Eduarda. Tem uma pergunta aqui da Carla, que ela fala que ela consegue ver com mais evidência, né, algumas ações habitacionais, ou eu não diria bem política, mas algumas ações habitacionais, quando a gente fala de eventos climáticos relacionados às chuvas extremas. Assim, abrigamento das famílias, aluguel social, bolsa aluguel, né? A gente realmente vê, ouve na mídia. Mas o que ela pergunta, né, e no caso de grandes secas e de estiagem, como a política habitacional pode operar também nesse contexto da seca e da estiagem? A Patrícia agradece a Temes e pergunta se você, Temes, tem algumas alternativas para áreas de morros ou barreiras, né, em termos de política habitacional. É normal, viu, pessoal, que as perguntas o povo quer que a gente resolva as soluções das cidades, mas já tem a pergunta das secas, mas também a questão dos morros e deslizamentos. Para quem não sabe, a Temis mora no Rio hoje, é de Fortaleza e já morou em Belo Horizonte, que também é uma cidade de muitos morros, né? E que a Temis conviveu com essa realidade bastante forte em Belo Horizonte, agora no Rio. Eu vou ficar com essas três primeiras perguntas sobre regularização fundiária, sobre política habitacional no contexto de seca e a questão dos morros. Aí vocês comentam, depois eu faço mais perguntas, tá bom? Tá ok. Cléia, você quer comentar? Não, amiga, pode falar. Tá ótimo. Bem, Eduarda, a regularização fundiária, ela é uma estratégia, né? Ela não necessariamente garante a manutenção. Por quê? Porque quando o poder público identifica uma situação de risco, né,
a primeira, assim, pelo menos a primeira ação que deveria ser tomada existe solução técnica dentro de alguma obra que você consiga mitigar ou diminuir o máximo possível esse risco? Aí, essa é a primeira pergunta. Se a situação de risco ela não puder ser mitigada, né, por uma obra, né? E aí essa obra é lógico, aí é isso que é fundamental. A gente não pode ver as políticas de urbanização assim separadas dos processos sociais, né? Então, assim, uma urbanização, né, vai fazer um muro de contenção, vai fazer uma obra de macrodrenagem, uma barragem para evitar a inundação. Isso tudo, ela é apenas uma das ações que tem que vir junto com a regularização fundiária, né? Então, assim, é um pool, porque você tem que abordar a habitação de todos os aspectos. Mas, no caso, realmente não garante, né, a manutenção, uma vez que, se tiver em risco, fatalmente ele vai ter que entrar no cadastro para provisão para um reassentamento, né, se a família continuar em risco. Então, essa é uma primeira questão. E aí eu vou falar aí eu vou pular para a pergunta da Patrícia, né, que ela fala sobre os morros e barreiras, né? É o mesmo caso, né? Assim, se você sempre tem a possibilidade de realizar estudos para que haja algum tipo de obra de contenção, algum tipo de urbanização, assim, a primeira ação, né? Mas se não der, mas, por exemplo, no caso de morro, eu também vou abrir um parêntese aqui para algumas questões, né? Que às vezes assim, é morro, está em risco geológico, não necessariamente, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é super diferente do caso de Belo Horizonte, né? No caso, como o Henrique falou, Belo Horizonte, os morros de Minas já são morros de areia sedimentada, já tem uma pedologia diferente do que aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, você ter um morro com determinado declive em Minas Gerais com a comunidade em cima, né? Ali tem um nível de risco de desmoronamento, né? Aqui tem comunidades inteiras aqui no Rio, né? Tem comunidades inteiras em morros que têm uma declividade muito mais acentuada, cuja fundação dos barracos estão diretamente fincados no granito. Então, assim, para você cair dali, não é. Então, assim, existe também aí quando essa definição do que é risco, que não é e tal. Então, assim, só porque está em morro vai cair? Não, né? Então, são essas particularidades que a gente tem que observar, porque muitas vezes aqui no Rio, a gente vai para a audiência pública, vem a prefeitura e diz, sabe, esse povo aqui vai ter que tirar. Só que, assim, não é por aí, não. Porque existem soluções técnicas que podem dar manutenção àquela população e garantir uma ocupação naquelas condições de uma forma segura, tecnicamente segura, não tem problema, né? E aí, quando a Carla fala da seca e da estiagem, quando a gente trabalha com mudanças climáticas e território, cidade, a gente tem que entender que cada evento natural ele vai ter um impacto diferente em processos sociais distintos, né? Então, assim, no caso do urbano, né, a política habitacional ela
é mais explícita, né? Como você botou, ela é mais explícita porque quais são os eventos que impactam mais no ambiente urbano? É a enchente e o deslizamento, né? Mas isso não quer dizer que aquele território também não esteja sujeito à seca e estiagem, só que o efeito da seca e estiagem é diferente. Então, a análise desse evento natural tem que ser feita assim, tem que acessar outros processos, porque é exatamente isso. Para a gente entender qual resposta dá a determinado evento, a gente tem que saber quais os processos que estão envolvidos. Então, por exemplo, qual o impacto de uma estiagem? Se eu tiver um município, né, no agreste lá da Paraíba, onde você tem minifúndios e tem produção de frutas e uma diversificação de produção agrícola, né? Na hora que tiver uma seca, né, o impacto, né, a seca vai impactar em determinadas culturas mais sensíveis, mas outras não. Então, a gente tem que ver que tipo de, né, rede econômica que aquele município tem. Se for um município que não tem um gancho, né, econômico muito agrícola, então a seca e estiagem não vai ter um impacto tão grande. E a seca e estiagem é um evento que ele não é como a chuva, né, que é concentrar. Ele é tipo um evento silencioso, que quando se vê, olha, não dá mais jeito, não vai crescer a planta, né? Então, por exemplo, municípios que têm monoculturas, que têm economia municipal baseada na agricultura e há monoculturas, quando chega uma peste, quando chega uma estiagem, a economia do município toda, né? Então, assim, o impacto do evento climático é diferente. Então, assim, é por isso que a gente tem esse depoimento da Cléia, assim, emociona a gente, porque ela traz todas as camadas, né, possíveis de desdobramentos de um evento climático, que vai desde, né, o mais evidente, que é a perda de vidas até a luta pelo lazer, pelas articulações culturais, assim, pelos próprios espaços de fala, né? E é isso, assim, eu vou passar a palavra para a Edicléia, que ela pode desenvolver mais esses aspectos de não tomar muito, né, essas respostas, né, de forma tão automáticas, né? Porque tem todos esses fenômenos. Aí eu queria só falar, Simone, estou morrendo de saudade aí de Minas, do IFMG de Santa Luzia. E, Andresa, eu estou lotada de orientação, mas eu estou aceitando participar de banca de qualificação, tá? Olha aí, já descolou, Andresa. Muito bom. Gente, ó, antes de passar para a Cléia, que também tem pergunta para ela, mas aí dando meus pitacos, né? No caso das secas e das estiagens, eu concordo com a abordagem da Temis, né? Elas, às vezes, não aparecem tanto em termos de política habitacional, porque no contexto urbano, as enchentes, as inundações, os deslizamentos, os desmoronamentos são eventos desastrosos que têm um impacto bem mais evidente, né? Mas nos pequenos municípios do semiárido nordestino, por exemplo, que convivem, né, com a questão da seca e da estiagem, uma boa política que foi desenvolvida pela sociedade civil e que depois virou política pública e que pode estar atrelada à política habitacional é a construção das cisternas, por exemplo, né? Porque é como que a gente vai conviver com a falta de água, com longos períodos sem chuva, tanto para alimentar para a própria família, como também para os animais ou como para as plantas, e as cisternas podem responder. Isso pode ser tido como uma política isolada, né, na área de segurança hídrica, mas ela também pode ser uma solução que pode estar articulada com a política habitacional. Como a Temis falou na apresentação inicial dela,
nem quando a gente fala de política habitacional, é um mundo enorme de diversas soluções que precisam estar articuladas. Não é simplesmente sair construindo novas casas, né? Você fazer melhorias habitacionais podem ser boas respostas e, no contexto de seca, por exemplo, por que não, né, associar a questão com a cisterna? E sobre a pergunta da regularização fundiária da Eduarda, de fato, não tem garantia de 100% de permanência, porque ninguém tem, Eduardo, nem quem é proprietário. A prefeitura pode chegar amanhã e desapropriar o seu terreno, né? Mesmo que você seja proprietário. Ainda mais, como a Temis disse, em algumas circunstâncias de urbanização de favela, será necessário o deslocamento de uma parte das famílias. A questão toda que a gente tem batido muito na tecla é que existem protocolos de direitos humanos que devem ser seguidos no caso das pessoas precisarem ser deslocadas. Indenização. Então, o que a regularização fundiária pode assegurar um melhor nível de proteção para a família? Melhor indenização, porque se ela não tem nenhuma titulação, ela vai receber quase nada de indenização. Ela vai ter uma proteção jurídica melhor em relação a esses protocolos de deslocamento. Então, garantia de permanência 100% ninguém tem, mas a regularização fundiária ela eleva o seu nível de proteção e ela assegura também, né, alguns protocolos. Bom, Cléa, teve perguntas para você, não acho que você vai escapar aqui de mim. O Tá. Diogo, o Diogo pergunta se Passarinho é uma ZEI, se é uma zona especial de interesse social. Ele também pergunta se você conhece o projeto, né, do Novo Mirabilândia, que é em Paulista, né, o Novo Mirabilândia, se é próximo de Passarinho e tal, porque ele imagina que vai ser um projeto de super impacto, né, esse Novo Mirabilândia, e então ele queria saber mais se está existindo conflitos, né, se é próximo de Passarinho e tal. E eu vou trazer também a pergunta da Mariana, que ela perguntou como cobrar, né, maior responsabilidade do poder público. Então, eu trago isso para o caso de Passarinho, né, que você tá compartilhando com a gente. Como que vocês, grupos de mulheres, grupos de moradoras, estão enfrentando a prefeitura diante disso tudo? Como que vocês estão cobrando? Estão indo em audiência pública? O que vocês estão fazendo para cobrar a prefeitura? Tá. Passarinho não é ZES, né? Tem uma ocupação aqui na comunidade, que é a Vila Esperança, que ela começou de uma área que era uma granja e foi desabitada e tal, e ficou aí óssea, né? O pessoal ia para lá fazer desgraça com o povo, matar, não sei o quê, e a ocupação, e o pessoal precisou e ocupou a terra. Tá. Quando foi, em 2015, teve o cara que se diz dono de lá, da área, querendo botar o povo para fora. E aí, na época, um rapaz que era presidente da comunidade foi chamado, e quando chegou lá na prefeitura, estava já com carro de polícia, já tinha carro de polícia, já tinha um bocado de advogado lá da secretaria, não sei o quê, para vir para Passarinho para tirar a população. Aí teve uma grande negociação, ele ligou para mim, eu saí ligando para os movimentos, e aí a gente conseguiu fazer com que eles esperassem 3 meses, e aí, quando foi, na data, a gente conseguiu trazer o Estecond, que é promotor público, advogado, até o juiz desse caso, veio para Passarinho, andou para o Passarinho, porque o Passarinho chega até Nova Descoberta, e aí, porque ele disse que a área toda era dele, e aí, quando foi, na data prevista para as pessoas saírem, o juiz derrubou essa liminar que era para o pessoal sair. Pronto. Então, morreu essa história. O governo do Estado não fala nada, ninguém fala nada. Os advogados, a gente sempre, de vez em quando, a gente pergunta como é que está o processo, totalmente parado, e as pessoas estão aí. No Ocupa Passarinho de 2015, a gente fez a nossa ação foi sobre a questão de moradia e educação.
E então, meses depois, o programa de Cacos Barcelos nos procurou, a gente andou várias noites com ele, mostrando os locais mais escuros, onde as mulheres sofriam estupro, assalto, não sei o quê. E meses depois, a comunidade foi toda iluminada. Fora isso, sim, depois aí chegou também a Compesa, botou água nas casas, o pessoal foram fazer suas casas de alvenaria, e é só. Não tem educação, não tem escola, não tem saúde, não tem posto de saúde, as pessoas ficam sendo jogadas, não é atendida aqui no posto, aí vai para Nova Descoberta, vai para Campina do Barreto e fica nisso, né? Lá a chuva não chegou porque é um pouco alto daqui dessa área de Passarinho. Aí por isso que a chuva não chegou lá, mas chegou a cair barreiras, né? Essa é uma coisa. Aí a área a gente já tentou, começou com a prefeitura quando tinha aquele processo de... Eita, não, agora não me lembro. De organizar as comunidades para fazer uma área, às vezes a gente foi para essas discussões e tal, e Passarinho não passou. Então, a gente está aqui na luta, é o tempo todo a gente fazendo resistência, né? Fazendo audiência pública sobre a questão de que a gente também tem hora de adoecer aqui em Passarinho. Se a gente adoecer essa hora, a gente não sai da comunidade porque o carro não quer entrar, que aí é considerado área de risco, né? Então, a gente tem uma luta seríssima aqui dentro, mas a gente está aí na resistência junto à prefeitura. Falando da questão da água, eu vou falar um pouquinho, que a gente tem água uma vez por semana. E aí, né, e tem canto que nem chega. No habitacional mesmo, tem um lugar que chega, tem um lugar que chega de 15 em 15 dias, e tem um lugar que nunca chegou. E aí a gente sempre fazendo reunião, a gente já fez essa conversa junto ao Habitat, o Habitat já teve essa conversa com os moradores lá aqui em Passarinho e tal. E falou de outra coisa, se eu não me engano, de morar em morro, não foi? Porque assim, olha, a gente, quando a população pobre, preta, a gente não escolhe morar em costa de morro, a gente não escolhe morar em beira de rio, né? A gente mora porque necessita, porque a gente precisa de um lugar para morar, né? Essa situação, a gente sabe que é uma situação de racismo ambiental, que tem cor, raça e classe, né? E aí, quem mais sofre somos nós, preto, pobre, né? Que mora numa periferia sem direito a nada. E é isso que a gente faz aqui em Passarinho, que é essa resistência o tempo todo, discutindo com a prefeitura na questão da educação, na questão do meio ambiente, porque o meio ambiente aqui, a mata já foi totalmente desmatada, as grandes empresas entrando dentro de Passarinho. O menino falou da questão da área de lazer, não foi? Falaram que vinha para aqui, para a BR-101, mas depois a gente sumiu essa história e a gente até hoje não sabe para onde foi. Não sei se está em Paulista, não sei se vai vir para Passarinho ou para a BR-101, a gente não sabe. Mas as grandes empresas estão entrando de dentro de Passarinho como água, mas não emprega ninguém da comunidade. É isso. Obrigado, Cléia. Tem mais perguntas aqui, gente. Tá. Temis, a do Carmo tem uma encomenda para você sobre Fortaleza, porque ela é de Pernambuco, mora em Caruaru e queria saber mais sobre a questão das desigualdades na área habitacional em Fortaleza, se é um grande problema na cidade e tal, e o que os governos do município e do estado têm feito em relação a isso. Para quem não sabe, há alguns anos atrás, a Temis trabalhou na prefeitura, eu também trabalhei na mesma época. Ela trabalhava na produção habitacional, eu trabalhava na regularização fundiária. Problema é o que não falta, mas eu vou deixar a Temis comentar. Porque agora que a gente não está mais na prefeitura, a gente pode falar, né, bastante sobre isso. Então tem essa encomenda aí de Fortaleza, Temis da do Carmo, e a Michele pergunta sobre essa questão que está se falando muito agora, né, de soluções baseadas na natureza, né, tem internacionalmente, né, tem se falado mais nisso. Então a Michele pergunta se podemos adaptar as áreas de risco nas cidades a partir dessa ideia de soluções baseadas na natureza, o que você pensa nisso, se é possível e tal. Então, eu vou ficar com essas duas perguntas, depois eu volto para a Cléa, porque tem mais coisas sobre passarinho aqui também. Vai lá, Temis.
Pois é, do Carmo. Aí eu, Henrique. Enfim, Fortaleza é uma cidade que é, assim, super desigual, né, como nossas metrópoles brasileiras, e é uma cidade super plana, né? Por ser uma cidade plana, quando tem, ela é mais vitimada por inundações, e as inundações elas adquirem uma extensão, né, mais, né, pronunciada, né, uma extensão territorial muito grande, né? Infelizmente, né, lá em Fortaleza, as políticas habitacionais elas não têm acompanhado nem em termos programáticos, nem em termos de articulação com o plano diretor. Porque, por exemplo, o plano diretor, quando se estabelece ZEIS, né, então, quando se estabelece ZEIS no plano diretor, existem algumas regulamentações que foram feitas lá em Fortaleza que eles chegaram até a não considerar áreas livres no miolo das ZEIS como áreas passíveis de ser trabalhada dentro de um projeto urbanístico. Então, a ZEIS, né, muitas vezes ela é entendida só para regularização fundiária e não como um plano urbanístico de desenvolvimento. Então, assim, lá, quando a gente trabalhou, inclusive, a gente não passou muito tempo, porque eu e o Felipe, o Henrique, a gente teve várias questões trabalhando dentro da prefeitura, a gente entendeu muito, né, assim, muito das complexidades de dentro da máquina administrativa e do jogo político entre o executivo e o legislativo, né, como as concessões, né, de políticas territoriais eram feitas também articuladas com forças políticas da Câmara dos Vereadores, porque nada, né, assim, a gente faz uma leitura do executivo, mas o executivo ele tem uma negociação, né, forte com o legislativo, assim, a gente está vendo desde 2015 o resultado disso na esfera nacional, né? Então, assim, acredito que grande parte dos problemas das políticas habitacionais, não só em Fortaleza, né, nessa articulação dos programas habitacionais com o planejamento urbano, eles não conseguem se concretizar exatamente, né, por conta desses desafios do âmbito político. Então, é por isso que a organização comunitária, né, as ações de cobrança assim, é muito cansativo são necessárias, mas imagina, né, o esforço dessas comunidades que já são vulneráveis, já sofrem com os efeitos e ainda tem que fazer essa articulação sobre-humana que a Edicléa deu esse depoimento para vocês, para tentar enfrentar do lado de fora da máquina administrativa, tentar emplacar uma política habitacional que dê respostas a todas essas demandas das comunidades, né? E aí, falando aqui da pergunta da Michele, né, se é possível, né, as soluções baseadas na natureza, eu sou super, né, eu sou animadora de torcida para essas soluções. Só que o que a gente tem que entender é que o problema não é gerado lá na comunidade. A comunidade ela está sofrendo a consequência.
Então, se a gente tiver de adotar uma solução baseada na natureza, essas soluções elas devem ser implantadas fora do território. Então, assim, a gente tem que pensar, né, o ciclo hidrológico, as permeabilidades do solo, a troca de pavimentação, os jardins de chuva, tudo isso é para fora da comunidade. E aí, chegando na comunidade, aí também entra, né, a avaliação das possibilidades, né? Por exemplo, saneamento. Existem soluções baseadas na natureza para saneamento, mas essas soluções elas são adotadas até determinada densidade demográfica, que muitas vezes no urbano ela supera, né? E aí você não dá para a gente prescindir da rede, né? O que a solução baseada na natureza pode fazer? Ela pode complementar, mas ela não pode prescindir da rede exatamente por essas densidades, né? Por exemplo, aqui a gente está na UFRJ, eu estou orientando uma aluna que mora na Maré, né? Na comunidade da Maré, e eles estão trabalhando com tecnologias sociais e estão buscando fazer biodigestores, trazer rodas de bananeira para o saneamento, mas, por exemplo, para colocar um biodigestor, para fazer essas rodas de bananeira, para tratar o esgoto, eles precisam de espaço, que eles não têm, né? Os becos são de 90 centímetros, então tá tão compactado lá que a gente tem que tentar complementar e complementar, mostrar que a tecnologia social é válida, sim, mas que a tecnologia social está ali dando recado, tentando dar resposta a uma coisa que o poder público não está dando, né? Então, assim, tem que ser articulado isso, não prescindir, né, da luta por saneamento, apesar de ser possível, sim, né? E colocar isso para fora, porque muita gente acha que a resposta do problema está ali dentro, e não. O problema foi gerado fora, eles só estão recebendo a consequência. Né? Uhum. É verdade. Muito bom, Temis. Cleia, para você, olha, Oi. tem algumas pessoas perguntando se aí em Passarinho, né? Você falou que existe um habitacional, né? Então, a Tem. Bárbara pergunta, foi construído por quem? Se foi no programa Minha Casa Minha Vida, se é nesse programa Casa Verde e Amarela do governo Bolsonaro. Então, ela pede para você falar mais se teve obras habitacionais, como construção de conjuntos, aí em Passarinho, e se faz parte desse programa Casa Verde e Amarela ou é uma coisa do governo do estado, quem que fez. E, além disso, as questões de mobilidade, acessibilidade, né, que são aí. E aí, em relação a isso, ela também pergunta se vocês têm articulação com o Ministério Público, né, porque você falou da ação judicial, se tem Uhum. articulações com o Ministério Público. No mesmo tema, também Bárbara e Adriana perguntam para a Temis um pouco essa avaliação do maiores dificuldades do programa atual do governo federal, né? Que é o Casa Verde e Amarela. Talvez até para a gente trazer um contexto mais da aula de hoje, né? Esse programa Casa Verde e Amarela, ele responde às necessidades das nossas cidades diante da crise climática. Nós sabemos vários problemas dele, né? Mas especificamente no tema da aula, né? Ele atende alguma coisa. E a Adriana perguntou sobre o fato de que existem recursos disponíveis, né, para os estados e para os municípios, mas que muitas vezes eles não têm priorizado o investimento em habitação, menos ainda nas chamadas áreas de risco. Então, a Adriana pergunta se você consegue entender motivações, causas, né? Por que que esses investimentos ficam em segundo plano para os municípios e estados.
Vou começar com a Cleia sobre passarinho, depois volto para Tênis. Tá. Sobre habitacional. Esse habitacional ele começou na gestão de João Paulo, quando foi em 2016, na candidatura desse prefeito que está aí, botaram uma boa quantidade de gente na véspera da eleição. E aí terminaram de ocupar todos os apartamentos o ano passado, né? Cada eleição eles vão trazendo gente, ia trazendo gente, ocupou todos os apartamentos, 306 apartamentos, que dá uma boa quantidade de gente. E as pessoas estão lá, na casa bonitinha, mas não tem a mesma coisa, não tem saúde, não tem educação, não tem lazer, tem nada, né? E até água é o que eu falei nesse instante, que também não tem. E é isso, né? E a gente faz sempre essa conversa. Anualmente, a gente faz uma ação chamada o Ocupa Passarinho, que a gente sempre tira uma temática para discutir, que a gente já está na questão do próximo ano. Esse ano a gente não conseguiu fazer por todo esse processo, né, da eleição, dos corre e tal, mas a gente já está numa discussão, conversando aqui entre nós e com as outras organizações, que a gente tem que fazer uma ação do Ocupa Passarinho falando sobre a questão da educação, porque abriu uma vaga e já não tem vaga para as crianças. Então, continua as crianças fora da escola. E aí a gente já está nesse processo, né, sem falar das pessoas que estão aí precisando do auxílio emergencial, que muita gente está aí sem nem falar. E não foi nem da casa minha, né, desse verde amarela, desse habitacional nenhum, só foi feito mesmo esse habitacional e pronto. Passarinho só teve esse. Ainda bem, né? Porque o passarinho está inchado que não tem onde você nem mais botar o pé. A realidade é esta, né? A mobilidade de passarinho, a gente tem, para ir para a BR, a gente gasta 20 minutos andando, correndo o risco de ser assaltada, de levar uma carreira. Agora está melhor por causa da ocupação Bom Jesus. Aí um pouco da BR, da estrada de passarinho, está mais habitada. E tem também os ônibus, o complementar, aqueles pequenininhos, azulzinho, que era o geladinho, que agora é o quentinho, está lá no começo também da BR. Né? E aí, mas mesmo assim ainda tem vários assaltos. Vários assaltos acontecem dentro de passarinho, porque isso aqui também é uma rota, né, de refúgio, né? A gente entrou aqui, você vai para Dois Unidos, você vai para Caixa d'Água, você vai para Alta Bondade, você vai para o Sol Nascente, você tem lugar aqui para, né? E a polícia só chega depois de tudo que aconteceu. Essa é a realidade de passarinho. Né? A questão com o Ministério Público, a gente teve, no processo da ocupação que eu já falei, a gente teve um longo aproximação com o Ministério Público, mas está lá em stand-by também, que o processo está parado e ninguém fala mais nada. Então, as pessoas estão aí, entregam os ratos e as baratas de passarinho. Infelizmente. Temes? Bem... É isso, Henrique. Sobre a casa, né, a política habitacional nos últimos tempos, a Casa Verde e Amarela e tal, se tem respondido a questão das áreas de risco, aí é uma avaliação minha, tá? Assim, eu ainda estou estudando isso, mas quando a gente vê, né, quando a gente considera que essa população que está em área de risco, ela é aquela mais fragilizada, né? Aqui não tem renda fixa, ou quando tem uma renda fixa é informal, você não tem comprovante de renda nem nada, então você você tem um perfil de família que aos moldes desse programa ele não se adequa, né? Porque quando o Casa Verde e Amarela
né, ele foi colocado, ele subiu um pouquinho o nível, né, o acesso ao Casa Verde e Amarela não é mais aquele acesso do faixa 1, do Minha Casa Minha Vida e tal, né? Assim, você teve um aumento aí de parâmetros para acessar o Casa Verde e Amarela. Então, de certa forma, quando as prefeituras conseguem, né, direcionar o Casa Verde e Amarela para a habitação de interesse, assim, para os mais vulneráveis, geralmente essas famílias que recebem a casa já são famílias oriundas ou de projetos de macrodrenagem ou de projetos de, assim, sempre já há um público ali que no planejamento da prefeitura, que não necessariamente assim, tem um programa que vai estar aqui, né, que é uma boa ferramenta para esse público de área de risco, né? Então, assim, a meu ver, né, o Casa Verde e Amarela ele não está, né, lidando com esse público vítima de desastre. E ainda, né, tem uma questão até falando sobre sustentabilidade, né? É um programa que ele é usado, né, a localização desses conjuntos induz um espraiamento da mancha urbana, então você vai ter um espraiamento da impermeabilização do solo, então essas drenagens, assim, o volume d'água que vai cair na drenagem, então assim, a ampliação da impermeabilização do solo, né, pode ampliar também a vazão de rios que geram mais inundação, né? Então a gente tem que pensar, né, no macro, né? A segunda, aí em relação também à Adriana, né, que falou sobre os investimentos, né, Adriana? Adriana, é que não é que os investimentos fiquem em segundo plano, é que o Brasil perdeu a capacidade de investir em infraestrutura urbana e em habitação, porque o nosso principal recurso, né, para financiamento da política habitacional, se você der uma olhada no orçamento público, o orçamento público não existe rubrica para habitação, porque tradicionalmente o sistema financeiro habitacional ele funciona a partir, né, do FGTS e das cadernetas de poupança. Então, à medida que a gente tem uma recessão que já se prolonga aí, né, assim, a gente tem um nível de endividamento da família brasileira tá gigantesco, então isso rebate aos níveis de poupança baixíssimos, né? Então a gente não tem capital no sistema brasileiro de poupança e empréstimo para alavancar uma política habitacional, e no FGTS pior ainda, né? Porque o FGTS ele tem o seu conselho curado, financia o grosso da infraestrutura urbana, da mobilidade e da habitação. E o que o governo, né, depois do golpe, eles fizeram, né? O trabalhador só poderia sacar o seu FGTS ou quando, né, tivesse a demissão sem justa causa, ou no final, né, quando se aposentasse, ou podia, inclusive, sacar seu FGTS para dar de entrada numa habitação, né? Aí, o que aconteceu depois do governo Temer? Eles liberaram o saque do FGTS para as pessoas pagarem despesas correntes, né? Então, o FGTS saiu, deixou de ser um fundo de investimentos em políticas habitacionais e infraestrutura urbana para ser um fundo de socorro ao endividamento das famílias que estão, né, em recessão nesse período terrível que se coloca aí nos últimos 6 anos. Então, quando você libera o saque do FGTS, o volume de recurso disponível para uma política, inclusive uma política de
macroeconômica de recuperação econômica, porque a construção civil ela consegue dar uma guinada e recobrar, né, o crescimento, porque ativa várias cadeias produtivas. Nem isso a gente tem potencial de atuação macroeconômica no país. Então, não é que esses investimentos estão em segundo plano, é que realmente nos últimos 6 anos a gente presenciou uma verdadeira pilhagem dos fundos públicos que financiam as cidades. Né? Infelizmente, não tem outro termo, foi feita uma pilhagem mesmo dos nossos recursos. Bom, gente, assim, a maioria das perguntas já foram. Aqui no chat a Bárbara também, né, convoca como que a gente pode se organizar, por exemplo, para apoiar comunidades como Passarinho, seja nas ações das mídias sociais, seja dando suporte. Acho que a ideia do curso também, nos grupos de WhatsApp, é auto-organização também, como que vocês podem se mobilizar. Vocês têm percebido que a escolha pedagógica, né, nos nossos cursos, e nesse não é diferente, é de sempre trazer pessoas que são ativistas, que estão conectadas à realidade, seja porque são lutadoras das próprias comunidades, mas também no caso da Temis, não só porque são acadêmicas, né, porque são militantes históricas que estão na universidade também, porque uma coisa não exclui a outra. Então, todas as pessoas que nós procuramos convidar são pessoas que têm o pé no chão, o pé na realidade, mesmo aquelas que têm a sua trajetória de pesquisa, a sua trajetória intelectual. Essa é a escolha, né, dos nossos cursos aqui, sempre do Polis, com o Fórum da Reforma Urbana e nos diversos cursos que a gente promove. Então, a aula de hoje eu acho que foi um belo exemplo de como o conhecimento da realidade ele articula essas dimensões, né, da vivência prática, da experimentação, da luta, né, que a Cleia traz para a gente, mas também da luta que Temis traz, né? A Temis não traz simplesmente uma abordagem teórica, que inclusive tem pedidos aqui de bibliografias, né? Sempre quando os educadores e educadoras a gente solicita, vai disponibilizar o PowerPoint, ou se quer disponibilizar lista de leituras, né? Então, na medida em que forem disponibilizando, a equipe da escola manda para vocês, coloca no Drive também, tá? Então, a gente está atento com essa demanda aí também de gente que quer se aprofundar. Então, com essa fala, eu queria super agradecer a Temis e a Cleia pela noite de hoje, que foi maravilhosa, apesar do tema difícil, sofrido, né? Da gente receber, né, a realidade também de luta da comunidade de Passarinho, como de outras comunidades no Brasil aí afora, mas enriquecedora para a gente, e nós esperamos que também o curso seja um motivador para a nossa atuação. Tá? Então, Temis e Cléa, muito obrigado por vocês estarem conosco na noite de hoje, foi um super prazer. Eu tenho que agradecer o Rodrigo por estar de férias e por ter me dado a oportunidade de ter facilitado essa aula com vocês duas aqui, que para mim foi um super presente. Obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo, boa noite. E estamos aqui, né? Qualquer coisa, querendo conversar com a gente, de outro tema, qualquer coisa, estamos aqui. Tá bom. Muito obrigada. Eu também queria agradecer o convite, assim, estou muito feliz de estar aqui. Eu estava sentindo falta, ultimamente eu tenho dado tanta aula que, assim, gente, quando é que vai surgir uma oficina lá no meio da comunidade para dar aquela lavada, né? Assim, e dar uma respirada também, a gente reencontrar. Estou super feliz em ter sido convidada aqui pela Escola da Cidadania, o pessoal do Polis, do Fórum da Reforma Urbana, né? E estamos aí. Eu vou mandar sim o PowerPoint, vou mandar os textinhos aí para colaborar, tá bom? Arrasou. Obrigado, vocês duas. Gente, fiquem atentos ao e-mail que vai chegar as instruções da tarefa. Quem não está recebendo, pode escrever para o e-mail da escola. Contato@escola... não, errei, Bárbara.
Sara, socorro, help. Não, Ai, é gente. escola@polis.org.br. Parabéns, Rodrigo. Escola, Henrique. escola@polis.org.br. Quem estiver tendo dificuldade, manda lá, porque no WhatsApp são milhares de mensagens, a gente não consegue ler e responder tudo nos grupos de WhatsApp. É melhor, se tiver dificuldade, escrever no e-mail escola@polis. Fiquem atentos, espero que vocês estejam gostando do curso. Até a próxima aula. Tchau, pessoal, boa noite.